Bom dia. Hoje faremos o terceiro exercício que está na página 41 da nossa lista de simulação de sistemas. Essa lista está no arquivo aula 02 do Moodle da disciplina e o enunciado diz: um gerente deseja estudar o sistema de carregamento de uma mineração. O sistema em estudo consiste somente da chegada dos caminhões e do atendimento deste por uma carregadeira. O intervalo entre chegada dos caminhões ao sistema segue a distribuição exponencial com média de 50 minutos e o tempo entre dos caminhões segue a distribuição normal com média de 40 minutos e desvio padrão de 15 minutos. Simule esse sistema em funcionamento durante 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Letra A. Colete o tempo máximo da fila e o tempo médio. B. Colete o número médio e o número máximo de caminhões na fila. C. Colete a taxa de ocupação da carregadeira. E D. Verifique com testes para os coletados itens A, B e C com a introdução de mais uma carregadeira. Aqui no Nlógica a gente vai abrir um arquivo novo, chamar ele de exercício 3, colocar a unidade de tempos em minutos, porque é a unidade que a gente já está utilizando lá. A unidade aqui no projeto fica aqui, e aqui a gente já pode colocar o tempo de simulação. Vamos colocar para parar um tempo específico. O exercício pediu para a gente simular por 10 dias durante 8 horas por dia. Daria 80 horas vezes 60, 4.800 minutos. Aqui no biblioteca de modelagem de processo, vamos colocando primeiro o nó fonte, vai ser a chegada. Depois, vamos colocar um nó que vai ser o size. Eu poderia usar um service no lugar desse size, né? Colocando, em vez de colocar um sistema, que eu vou colocar aqui, ó, size, delay e o release, eu poderia ter usado simplesmente um sistema aqui de service. Mas por que eu vou colocar ele assim separado? Para justamente a gente fazer uma coisa diferente, porque a gente já usou isso no exercício 1 e no 2. Então agora vamos fazer diferente para a gente poder treinar uma coisa nova. E colocar o sync aqui. Colocar um resource pool. Aqui eu vou abrir um pouco mais de espaço para a gente poder ter um medidor de tempo. Então eu vou colocar aqui um tempo de início. E aqui um tempo de fim. Desse jeito que eu coloquei o tempo dele, eu estou garantindo o quê? Ele vai medir o tempo entre esse ponto e esse. Então ele vai pegar somente o tempo de espera na fila. Quanto no exercício anterior, a gente pôs ele medindo no começo e depois no final do service, você estava medindo, na verdade, o tempo da fila mais o tempo de atendimento. Tudo depende do que você quiser medir. Vou chamar aqui de tin. Esse aqui vai ser o nosso tfin. Começo da contagem vai ser no tin. O size aqui vai ser a nossa fila, onde ele vai aguardar até poder aprender um recurso. O recurso que vai estar nesse resource pool. O resource pool aqui, eu vou trocar o nome dele para carregadeiras. Quando eu trocar o nome dele aqui, quando a gente volta aqui nele, ó, ele já trocou o nome também. Dentro das carregadeiras, vou criar o recurso carregadeira e vou escolher uma figura para ela.
a chegada aqui, vou criar um tipo dele que eu vou chamar de caminhão, vai ser o nosso agente que está chegando, e escolher um veículo para o caminhão. Aqui no delay vai ser o nosso carregamento. E aqui a gente vai liberar o recurso apreendido. E por último teremos a nossa saída. Os dados de entrada aqui na chegada, ele fala que a chegada é uma exponencial com média de 50 minutos. Então vou colocar, se chega um caminhão em média cada 50 minutos, quanto chega em um minuto? Vai ser 1 sobre 50. E a unidade de tempo aqui, vou mudar para minuto. O tempo de carregamento, ele coloca uma normal, com média de 40 e padrão de 15 minutos. Aqui não adianta você digitar, por exemplo, normal 40,15. Por quê? O NLogic usa o contrário aqui. É primeiro desvio padrão e depois a média. Como você sabe para consultar isso? Você vem nesse botão aqui, acha a distribuição que você quer, no caso que é a normal, coloca o desvio padrão aqui, a média, ele vai ter a curva da distribuição e você dá OK. E aí ficou, tá vendo? Normal 15,40. Faltou só arrumar aqui a unidade, que em vez de ser segundo, eu vou trocar ela para minuto. Feito essa parte inicial, eu já salvo o modelo e coloco ele para rodar para ver se tem alguma coisa errada. Não deu nenhuma mensagem de erro, então até aqui está tudo bem. Próxima parte. Agora a nossa processo de análise. Vou colocar um gráfico de barras aqui. O NLogic congelou. Então, continuando aqui, vamos colocar agora um gráfico de barras aqui. Vamos colocar aqui para ser o tamanho médio da fila. O valor aqui vai ser o nome do bloco, que é o fila.queue.stat. Aí você pode dar um control space, .min, e aí a gente vai ter o tamanho médio. Copio, dou mais aqui, coloco aqui embaixo. Só agora em vez de min no final, eu ponho max. E aqui a gente põe tamanho máximo da fila. Salva e põe para rodar. Sem erro até aqui, então tá tudo bem. Continuamos agora. Ajeitar aqui o gráfico para ficar melhor para a gente ver. Vou colocar agora um histograma aqui do lado. Esse histograma eu vou colocar a distribuição do fim, do T-fim, né?
e vamos testar ela. Tudo funcionando correto. Vamos pôr um nome para ele aqui. Próxima parte agora, colocar a o nosso tempo máximo de fila para a gente poder medir. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer algo similar ao que a gente fez lá no exemplo do banco. Que vai estar essa parte coletar que a gente usou esse início espera, né? A distribuição tempo de espera. E colocamos esses parâmetros aqui dentro dele para a gente poder medir. Então é isso que a gente vai fazer agora aqui. Vocês podem voltar no arquivo aula 02 e dar uma olhada na página 7. Então vamos começar aqui no projeto, caminhão. Vou vir aqui e adicionar um parâmetro para ele. Início espera. Vai marcar o horário de início que ele começou a esperar. Aqui eu vou vir aqui no análise, colocar um dado de histograma. Esta aqui vai ser a distribuição do tempo de espera, que é onde ele vai colocar esses dados para a gente poder ver depois. Agora aqui na fila, a gente vem aqui nas ações dele. Na entrada, a gente vai usar essa fórmula aqui, que vai medir o horário de início que ele entra na fila. E a saída para esse daqui para emitir o horário de término da fila. Feito isso, é só colocar para rodar. E aí nós temos os nossos dados. Então vamos lá. Primeiro pergunta do exercício na letra A. Ele queria saber o tempo máximo da fila e o tempo médio. O tempo máximo da fila foi de 149 minutos e o tempo médio de 27,16 minutos. Note que os tempos são coincidentes. Segunda informação que ele pede: número médio e número máximo de caminhões na fila. Número médio 0,49, número máximo 4. Próxima informação: taxa de ocupação da carregadeira 68%. Eu refiz agora aqui o exercício 3 usando o Service no lugar do site Delay Release e vou colocar ele para executar aqui. Observe aqui, os dados de entrada tem uma taxa de ocupação de 68, tamanho médio da fila de 49 e o tamanho máximo de 4, tempo de espera de 149 e a máxima, né, e o tempo médio de 27 horas, deram equivalentes. O que dá diferente é esse tempo médio da fila. Por que ele é diferente? Porque ele não está medindo somente o tempo médio da fila, mas sim o tempo médio da fila até aqui, ou seja, ele pega a fila mais o tempo de carregamento. Por isso que esse valor, quando você coloca dessa forma, ele fica com resultado diferente. Outro teste que você pode fazer é que na carregadeira, quando a gente colocar a capacidade para 2 carregadeiras, que foi a outra informação que o exercício pediu, a gente tem agora aqui na execução que a capacidade das carregadeiras cai para 36%, o tamanho médio da fila diminui para 0,05
tamanho máximo da fila cai para 3, tamanho máximo de espera caiu para 69 minutos e o tamanho médio de espera caiu para 2 minutos e meio. Esse 42 minutos, na verdade, não é o tempo médio da fila, mas sim o tempo médio da fila mais o atendimento. É como se fosse um tempo médio do sistema. Esse agora é o vídeo para mostrar como ficou a animação após pronta. Aqui a gente tem ela em 2D e aqui em 3D. Acelerar um pouco para a gente poder ver. Note que após carregar, o caminhão foi embora, a carregadeira volta para o lugar dela. Aqui o caminhão ficou na fila. Uma coisa que eu não havia testado é que é o seguinte, quando a gente vem aqui na carregadeira e muda a capacidade para ela 2, usando o size, o delay e o release separados, eu vou colocar ela para rodar. Eu observo que os resultados não coincidem. É como se a média continua em 27 horas. É como se ele não estivesse aproveitando o fato de ter uma segunda carregadeira. Então, por algum motivo, ou aqui na apreensão ou na liberação do recurso, ele não está fazendo corretamente. Aqui ele está para prender um recurso só, então aparentemente era para estar correto. Talvez fosse esse problema aqui, na política de apreensão. Colocar para prender uma unidade de cada vez. E na de liberar, colocar, em vez de colocar todos os recursos apreendidos, todos os recursos, quantidade específica de recursos. Quantidade que vai liberar um recurso de cada vez. Senão ele estava liberando todas de uma vez ou apreendendo tudo de uma vez. O que equivale a você não ter duas carregadeiras, tendo somente uma, o que não afetava depois a média no total. Colocando aqui para rodar agora. Não, ainda deu errado, não era isso então. Era alguma outra coisa. Bem, outra forma de resolver isso é, em vez de usar esse slice delay release, eu vou mudar ele para o service. Como eu faço para modificar ele para o service? Eu venho aqui na fila, eu vou excluir essa fila. Vou excluir esse liberar e excluir o carregamento. Aqui eu vou vir na paleta, pegar um bloco service. Esse aqui vai ser o nosso novo carregamento. Ele vai usar o recurso das carregadeiras. A distribuição dele eu vou colocar normal, com desvio padrão de 15 e média de 40 minutos. As expressões que a gente tinha antes, que estava lá no bloco fila, eu vou ter que trocar aqui para o carregamento. Então, essa daqui, o agente inicia espera, eu copio, venho aqui no carregamento, na entrada e coloco ele. Esse daqui eu copio, volto aqui, coloco na entrada do atrase e colo ele. Localização do agente fila dele. Vamos colocar a fila para ficar no caminho, que é esse caminho aqui que ficou como path, tá vendo? Então a fila vai ficar nele. O agente atraso.
vai ficar na aba do pátio. O pátio foi o que eu chamei aqui. É para enviar os recursos apreendidos. O destino vai ser o nó. E o nó que ele vai ficar vai ser o nó carregar. O nó carregar é esse aqui. Depois de usar, eles vão retornar ao local de origem. Feito isso, eu vou salvar e vou colocar para rodar. Ele falou que tem erros, então eu esqueci de fazer alguma coisa. Vamos dar uma olhada nos erros. A fila não pôde ser resolvido. Porque eu excluí a fila, mas eu esqueci de tirar o nome dela daqui, né? Então vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui a fila. Aqui, ó, tá vendo? Não é mais fila, que ela não existe. Agora quem? É o carregamento.size e o resto continua igual. Agora ele não deu erro. E na hora que a gente manda rodar, aqui ele rodou com duas carregadeiras, tá vendo? 36%, média cai para 2 minutos e meio, aproximadamente, e 69 minutos. Tamanho médio da fila, tamanho máximo da fila. Note que agora o tempo médio é diferente do tempo médio daqui. Se eu rodar ele... desculpa, esqueci de abaixar, mandei rodar antes, já diminuiu o recurso. Volto aqui na carregadeira, reduzo para uma única carregadeira. Quando eu coloco para rodar, e a gente tem essa parte aqui com os resultados, qual tinha dado antes.